Irmãos, nessa noite de domingo nós queremos mais uma vez nos reunir, cada um nos seus lares, para nós adorarmos a Deus num culto. E convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 15, verso 1 a 8. Esse é o nosso último domingo do mês de agosto, mês de missões. E nós vamos ler a palavra do Senhor e eu quero a sua atenção nessa leitura. A palavra do Senhor nos diz assim: Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muitos frutos, e assim vos tornareis meus discípulos. Essa é a palavra de Jesus aos discípulos, já quase encerrando esse momento dele com os discípulos como homem aqui na terra. Eu quero lembrar o irmão, então, que hoje nós queremos conversar sobre o tema permanecendo em Cristo. Vamos orar. Incline a sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos orar a Deus. Pai amado, essa noite de domingo, quando estamos mais uma vez reunidos em Teu nome, encerrando esse mês de missões, queremos pedir a Tua graça sobre nós. Pedindo que o Senhor esteja abençoando também cada missionário no campo, cada irmão que está exercendo a sua função na pregação e na evangelização da nossa pátria. Abençoa, Deus, abençoa a Tua igreja também reunida nessa hora, para juntos, ó Deus, meditarmos na Tua palavra e que o Senhor fale conosco, usando o Antigo Testamento, o Novo Testamento, para a nossa edificação nessa noite. Dirige-nos, ó Deus. Nós te pedimos isso e tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, quando nós falamos em videira, há algumas pessoas que ainda não conhecem direito esse ramo. É aquela parreira que produz uva. Eu quero ler então com os irmãos um texto de Ezequiel, capítulo 15, verso 1 a 8. É o Senhor falando agora ao povo de Israel. Ouça, eu estarei lendo agora na versão na linguagem de hoje. Ouça a leitura. Ezequiel 15, 1 a 8. O Senhor falou comigo e ele disse: Homem mortal, será que você pode comparar uma parreira com uma árvore? O que vale uma parreira em comparação a uma árvore da floresta? Você pode usá-la para fazer dela algum objeto? Será que a sua madeira serve para fazer um cabide, para pendurar coisas? Não, só presta para fazer fogo. E quando as pontas viram cinza e o meio está queimado, será que ela serve para alguma coisa? Não. Antes de ser queimada, essa madeira não presta para nada. Agora que o fogo a queimou completamente, e mais inútil ainda continua. Pois o Senhor está dizendo isto: como uma parreira é tirada da floresta, queimada, assim tirarei o povo que vive em Jerusalém. E os castigarei, eles escaparão do fogo. Mas agora o fogo acabará com eles. Quando eu os castigar, vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Eles têm sido infiéis a mim, e por isso farei que o seu país vire um deserto. Eu, o Senhor, o farei. Observe que Deus está dirigindo a palavra por meio de Ezequiel ao povo, falando da infidelidade. Ele usa uma comparação daquilo que é uma vinha com a árvore. Então, nessa noite eu queria conversar com você sobre essa questão permanecer. Observe que a dificuldade nossa não é conhecer o Senhor Jesus. Muitas pessoas conhecem, muitos já estão caminhando com Jesus. E se nós observarmos a caminhada de Jesus com os discípulos, nós vamos perceber que eles também caminharam com muitas dificuldades. E eles foram aprendendo com Jesus na caminhada.
E nós estamos já encerrando o nosso trimestre praticamente, né, da nossa lição da escola dominical. E o livro de Atos é um espelho para nós essa caminhada da igreja. Mas Jesus está se dirigindo aos discípulos agora e ele usa essa parábola para falar conosco. E hoje à noite eu queria usando esses dois textos, o texto do Evangelho de João e o texto de Ezequiel, para a gente conversar sobre 4 resultados de permanecer em Cristo. Observe que o primeiro resultado que nós temos quando nós permanecemos em Cristo é este: as nossas orações são respondidas. Ouça o que ele diz: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então, se nós estivermos permanecendo em Cristo, note que ele diz: eu sou a videira, o Pai é o agricultor, vocês são os ramos. Então, se nós permanecermos no ramo, então nós vamos poder pedir o que quiser e será feito. Lembre que a promessa é condicional. Se estivermos conectados na videira e nos tornaremos cada dia mais semelhantes a Jesus, as nossas orações não serão mais egoístas, mas serão os pedidos que Jesus faria. Jesus recebeu tudo o que pediu, porque ele e o Pai estavam alinhados de maneira completa e consistente. Então, observe que se nós estivermos ligados à videira, nós receberemos respostas das nossas orações. Então, se você está ligado, você está conectado na videira por intermédio do ramo, o ramo, então, é aquele que vai estar produzindo frutos. Então, primeira reação e o primeiro resultado de permanecermos em Cristo é que nós receberemos respostas das nossas orações. Segundo, Deus é glorificado. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muitos frutos, e assim vos tornareis meus discípulos. Verso 8. Então, quando nós estamos conectados, nós estamos ligados na videira. Então, nós vamos começar a glorificar o Pai pela maneira de nossas ações. À medida que nós obedecemos os mandamentos de Cristo, como ele obedeceu a ordem do Pai, o Deus Trino receberá todo o crédito e se alegrará em ver-nos refletindo o seu caráter. Em resposta, ele procura oportunidades para demonstrar o seu amor aos seus filhos. Então, note que é retributivo. Quando nós permanecemos na videira, nós estamos com o nosso ramo ligado na videira que é Cristo. Então, vai fluir desta videira resultados maravilhosos. Orações respondidas, nome de Deus, a Trindade sendo glorificada. Terceiro coisa que nós receberemos em permanecer em Cristo é o amor é estimulado. Observe que Deus é amor, irmãos. 1 João 4,8, Deus é amor. João declara isso. E quando nós permanecemos em Cristo, as qualidades e caráter que honram o Senhor começam a surgir, sem esforço, de forma natural. Dos mesmos modos, nós vamos crescendo naturalmente como um ramo saudável e bem enxertado. Então, Deus é amor e os outros notarão as qualidades divinas desenvolvidas dentro de nós. Então, quando você chega, estava lendo um livro e o autor fala que é difícil alguém que é iniciante reconhecer entre um pé de maçã e um pé de pera, quando as duas não estão dando fruto, porque são semelhantes às árvores. Mas quando as árvores estão frutificando, elas estão com fruto no pé, não é difícil mais distinguir o que é pera e o que é maçã. A fruta é diferente uma da outra. Então, quando nós estamos ligados na videira, nós então somos agora estimulados pelo amor que Cristo tem para conosco. Nós então vamos refletir esse amor às pessoas que estão ao nosso redor. E as pessoas que estão ao nosso redor vão perceber quem nós somos. E é assim que a igreja em Atos é reconhecida onde chega. E nós seremos assim também reconhecidos. Observe que se nós estivermos conectados na videira, Cristo é a videira, o Pai é o agricultor, nós somos os ramos. E como resultado disso, então, nós vamos fluir o caráter de Cristo. Aquilo que Cristo é vai ser transferido e nós seremos, então, representantes. Eles verão Cristo em nós. Quarto resultado é a alegria será transbordante. A alegria verdadeira e um
contentamento profundo transcendem as circunstâncias difíceis. Extrair o máximo de prazer de toda boa experiência. Não se trata de sorrir apenas, mas nós permanecemos em Cristo e Ele nos faz sorrir e nunca mais nós teremos uma alegria que não seja profunda e sincera. Tenho uma completa segurança e confiança, mesmo em meio às provações. Se você perceber, irmãos, o Senhor Jesus vivia assim. No meio das angústias, nós vamos perceber que Ele alegrava as pessoas. Ele se sentia alegre em ver as pessoas em obediência ao Pai. Quando os seus discípulos agiam em obediência àquilo que Ele havia ensinado, o regozijo, a alegria brotava no coração de Cristo e Ele expressava isso. Então eu gostaria que você lembrasse disso. Nós podemos também, ligados à videira, que é Cristo, desfrutarmos, né, dessa alegria, uma alegria que é natural para aqueles que servem. A alegria do Senhor é a nossa força. A Escritura diz que a alegria, então note que se nós estivermos ligados, se nós estivermos conectados nessa videira, os resultados serão promissores, irmãos. Do contrário, se nós estivermos fora, tirado da videira, então nós seremos lançados fora, irmãos. Alguém disse que a videira, ela tem uma função, produzir frutos. A sua madeira não produz nada, irmão. Sua madeira é tão frágil e ela se apodrece com tanta facilidade. Ela se queima e vira cinza sem proveito. Então observe que ou estamos ligados na videira produzindo frutos, que é algo natural, ou aquele que vai podar, tira aquele ramo e lança fora e ele é queimado depois. Fica sem valor o ramo. Então hoje à noite eu tenho algumas perguntas para você. Jesus, ele sempre foi fiel e ele produziu fruto, irmãos. E ele nos convida a estar ligado a ele e permanecendo dele, nós poderemos também tornar parte dessa grande empreitada, é produzir frutos. E aqui não se fala de salvação, irmãos. Jesus, ele afirma que nós já estamos limpos pela palavra que nós temos falado. Ele está falando com crentes, falando com pessoas que são convertidas, pessoas que já são transformadas. E ele está falando que nós vamos produzir frutos. Pessoas vão olhar para nós e vão ver Cristo em nós, esperança da glória. E eu quero então convidá-lo a chamar aqueles que estão ao seu lado a produzirmos frutos. E provavelmente, irmãos, se nós estivermos ligados na vida, nós iremos escolher grande quantidade por causa do caráter de Cristo agindo em nós. Essa semana eu tive o privilégio de ir a uma fazenda que produz muito café. São 5 donos ali na região de São Sebastião do Paraíso. Eles têm mais de 1.500.000 pés de café. Na fazenda onde nós fomos, tem 800.000 pés de café. E 42 pessoas tocam essa fazenda. Um administrador e um técnico agrícola que agora está se formando em agrônomo. E nós podemos então perceber todas as etapas da colheita do café. Nós vimos agora o café puro, o café misturado e tomamos um café arábia produzido lá, torrado lá, moído lá e feito lá. Diferença, irmãos. Que sabor diferente. Nós não temos experimentado o verdadeiro café. Nós estamos tomando folha com pouco de café. Aquela casca do café moída e nós compramos pensando que é café. Mas perceba bem, irmãos, olha o valor. Uma saca de café, daquele café que nós tomamos na Itália, vale R$ 800 cada um. Saca de 60 quilos. Então esses homens que estão ali, 5 fazendas que eles têm, eles já fizeram uma apanhada da colheita desse ano. O valor que eles colheram foram R$ 11 milhões. Eles são 5 sócios. Eles vão colocar R$ 3 milhões para a toca da nova safra. E o restante eles vão dividir. Eles já pagaram todos os seus empregados. Olha o resultado
de 1 ano de trabalho. Só que eu perguntei àquele jovem que está agora se formando em agronomia, responsável por cuidar de toda essa quantidade de café, administrando junto com um administrador só. Fiz uma pergunta para ele: quanto tempo vocês estão preparando para chegar a colher dessa maneira? 2 máquinas colhedeira, cada uma delas faz serviço de 120 homens diariamente. Todo o serviço lá é feito com máquina, nada manual, a não ser os primeiros colheitas que é feito. Eles convidaram 120 pessoas esse ano para fazer colheita manual do café que não pode ainda ser colhido por máquina. Observe que há uma equipe trabalhando atrás. Eles estão ligados um ao outro, há uma organização, há uma administração para que tudo isso flua. E nós trouxemos o café para depois deixar para algumas pessoas experimentar. Alguém vai torrar. Quem sabe um dia você vai poder tomar um pouco desse café, como eu tive o privilégio de tomar lá. Faz diferença quando você vai ver o cheiro, o sabor, totalmente diferente. Mas o que eu quero destacar hoje, nessa noite, é como é que eu e você estamos agindo como ramo produtor. Aqueles cafeais, os cafés estão produzindo muito. A poda dos cafés, na lateral e em cima, só o que restou no pé de café deu 80 sacos de café naquela fazenda. E esses 80 sacos de café foram suficientes para pagar os empregados que trabalharam agora nessa colheita. Observe então, irmão, a quantidade de produto que sai de uma fazenda dessa. 7 anos de trabalho, de especializações, de investimento, para que eles pudessem, então, agora, num grupo menor, produzir grande quantidade de coisa. Então, hoje à noite, irmãos, eu quero que você, olhando, o Senhor Jesus diz que Ele é a videira e o Pai é o agricultor, e nós somos o ramo. Eu tenho certeza, irmãos, que o agricultor tem cuidado bem da videira. Eu tenho certeza que a videira nos dá a seiva necessária para produzir frutos. Então deve ser natural, irmãos, nós produzirmos fruto. Se nós não estamos produzindo, alguma coisa está errada. E hoje à noite eu queria perguntar: quais são os frutos que nós estamos colhendo como resultado de estarmos ligados na videira? Eu citei 4. Orações respondidas, Deus é glorificado, o amor é estimulado e a alegria é transbordante. É natural nos alegrarmos do Senhor. Então, hoje à noite eu gostaria que você, avaliando a sua vida, eu também, cada um de nós, em oração, perguntasse: estamos produzindo? Quais são os frutos, né, que as pessoas estão vendo em nós? Paulo chega a dizer que os frutos do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas, não há lei. Quando nós produzimos frutos, irmãos, eles estarão influenciando outros a caminharem. E Jesus termina lá no verso 8, diz assim: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muitos frutos, e assim vos tornareis meus discípulos. Então, se nós somos discípulos, porque nós produzimos frutos? É o resultado de uma vida com Jesus. É o resultado de uma vida de comunhão com Ele. Então, hoje à noite eu queria que você se alegrasse porque você é discípulo. Você se alegrasse, Senhor. Você lembrasse que o agricultor é o Pai. Ele cuida da videira. Cristo é a videira. Nós somos o ramo ligado. Nós somos enxertados na videira. E a videira, se ela fosse produzir do ramo natural, seria uvas que não seriam boas. Mas o milagre está aí, irmãos. Um ramo de uma videira brava, enxertado na videira verdadeira, produz uma maravilha. Uvas verdadeiras, frutos verdadeiros, vidas transformadas, pessoas observando nós, e nós seremos então testemunho como ele foi, como seus discípulos foram. Nós seremos hoje como igreja para proclamar as boas novas de salvação àqueles que ainda não conhecem Jesus. Que no final deste mês, concluindo o mês de missões, nós possamos então produzir frutos desse ano. E quando chegar no final do ano, como esses homens puderam ver a colheita do café dele, foi maravilhoso. Estão todos felizes, extasiados. E nós possamos também, como igreja, colher frutos para a glória e louvor do nosso Deus. Vamos orar?
Curve a sua cabeça, feche seus olhos, vamos agradecer a Deus. Pai amado, nós te louvamos porque a sua palavra é verdade, tanto no Antigo quanto no Novo. E o Senhor se dirige a Israel e agora o Senhor se dirige aos discípulos como igreja agora. E nós somos os seus discípulos. Ajuda-nos, ó Deus. Nós queremos que esses resultados de permanecer no Senhor seja algo real em nossas vidas como igreja. Que nós possamos também nos alegrar no final deste ano, colhendo os frutos daquele trabalho que o Senhor tem feito em nossas vidas. Que é natural para o ramo que foi podado, que foi trabalhado, que foi limpo pela palavra, produzir bons frutos. Então nos ajuda, Pai, como igreja, a produzir bons frutos, alegrar o seu coração e ser alegre mesmo nas provações, descobrir que a alegria do Senhor é a nossa força. Tudo isso nós te pedimos e oramos no nome do Senhor Jesus.